Mas agora a gente vira um pouco a chavinha para falar da política nacional e toda aquela tensão em torno do projeto antifacção, projeto proposto pelo governo e agora com a relatoria do secretário licenciado deputado federal Guilherme Derrite. Hoje mais cedo, aqui no All News, a gente assistiu o secretário deputado defendendo que o projeto vai ter um texto técnico sem politizar com o governo Lula. No momento, a gente acompanhou integrantes do Ministério da Justiça que se debruçaram sobre o texto, chegaram a falar em reportagens um pouco, dizendo o que eles consideram dentro do que foi mudado, dizendo que consideram um escândalo, inclusive. A gente conseguiu entrar em contato agora com o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça para explicar um pouco para a gente o que está em jogo e o que está sendo apontado depois deles terem se debruçado sobre as mudanças e possíveis interferências com a relatoria de Guilherme Derrite nessa discussão tão importante para o país. Secretário, já aqui com a gente, obrigada pela participação no All News, secretário. Queria começar te perguntando justamente um pouco o que a gente tem de fato em risco com as mudanças propostas desde a chegada do Derrite a essa discussão. Boa tarde, um prazer imenso estar falando com vocês. Olha, a proposta, o relatório apresentado vai exatamente no sentido contrário do que disse o relator. A proposta segue a estratégia política do bolsonarismo de equiparar organizações criminosas a organizações terroristas com o objetivo de legitimar uma eventual violação da soberania brasileira. E, infelizmente, esse é o aspecto central da proposta. Ao você incluir dentro da lei antiterrorismo um dispositivo para tratar de organizações criminosas, você chega a uma conclusão de que o objetivo não foi outro, senão equiparar organizações criminosas a organizações terroristas. Não fosse esse o objetivo, se o objetivo fosse aumentar o rigor, aumentar as penas para organizações criminosas, essa alteração teria sido realizada na lei de organizações criminosas, que é a lei que trata deste tema. Então, claramente, há um objetivo político, há um objetivo de se legitimar uma eventual violação da nossa soberania com o objetivo de causar instabilidade política e eventualmente colher algum fruto nas eleições de 2026. Marivaldo, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E quanto à questão da Polícia Federal, né? Está sendo bastante criticado as propostas do relator no que diz respeito ao impedimento da Polícia Federal participar de determinados processos, demandaria um pedido de governos estaduais. Eu queria que você avaliasse o relatório no que diz respeito à Polícia Federal. Ele limita o combate ao crime por parte da instituição? Sakamoto, essa é a parte mais grave do relatório. Nós acabamos de assistir à Operação Carbono Oculto, comemorada por toda a sociedade, por ter sido uma operação que atingiu o coração do crime organizado, o maior impacto financeiro já causada por uma operação policial a uma organização criminosa sem disparar nenhum tiro, sem nenhuma morte de nenhum policial, sem nenhuma morte de qualquer pessoa. Essa é uma operação que deve sim ser muito comemorada. Apesar disso, nós temos uma proposta apresentada pelo relator que busca afastar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Há um dispositivo, artigo 2A, que ele inclui na lei antiterrorismo, que prevê organizações criminosas que terão a mesma pena de organizações terroristas. Todas as ações que você puder imaginar estão nesse artigo 2A. Quando vai no artigo 11, que ele propõe também na lei de combate ao terrorismo, ele diz, ressalvado o artigo 2A, o resto é da Polícia Federal. Ou seja, tirando tudo, o que sobrar fica com a Polícia Federal. Ou seja, o relator está afastando a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Algo que é absolutamente injustificável. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua qual é a polícia mais preparada, mais equipada, mais eficiente para fazer o combate à organização criminosa, 10 entre 10 pessoas vão mencionar que é a Polícia Federal. O relator, na contramão,
mão, tenta afastar a Polícia Federal dessas investigações. Mas não para por aí. O outro inciso desse artigo 11 prevê que quando surgir crime conexo a investigações em condução pelas polícias estaduais, crime de competência da Polícia Federal, esse crime continua na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ao contrário do que acontece hoje, quando esse tipo de investigação iria para a Justiça Federal. Vou dar um exemplo. Se a Justiça Estadual estivesse investigando uma organização criminosa que está trabalhando com transporte público, tá? E aí descobre que essa organização também pratica tráfico internacional de drogas. Esse crime terminaria ficando na Justiça Estadual e não mais iria para a Polícia Federal. Se você pegar crimes praticados em portos, aeroportos, aeronaves, também está previsto expressamente lá no artigo 2A, passaria a ser de competência da Polícia Estadual. E não termina por aí, Sakamoto. O projeto tem um dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 11, que é uma verdadeira blindagem às organizações criminosas, porque prevê que a ação coordenada e conjunta da Polícia Federal com as polícias estaduais depende da provocação do governador ao ministro de Estado da Justiça. Hoje, essa cooperação, essa atuação conjunta ocorre de polícia para polícia. Não tem interferência política. O relator está propondo que, a partir de agora, a partir da aprovação do seu projeto, esse tipo de atuação dependa de uma interferência política, o que é absolutamente grave e coloca em risco as investigações em andamento. Secretário, inclusive... Marivaldo, Dani Lima, muito bom falar com o senhor. Desculpa, não, Natália. Imagina, perdão. Dani, pode seguir. Foi nosso delay aqui. Tudo bem, secretário, obrigada. Deixa eu... porque é o seguinte, essa situação hipotética que o senhor deu, ela é um caso prático aqui no estado de São Paulo, né? 3 operadoras de ônibus de grandes linhas são suspeitas, inclusive pelo Ministério Público do Estado, mas também pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, de prestarem serviços para o PCC, que é uma organização criminosa transnacional, né? Isso já acontece, assim como também nos nossos portos e aeroportos. A minha pergunta é, Guilherme Derrite está agindo nesse caso como secretário que se viu incomodado, por exemplo, pelo avanço da PF nas investigações sobre o coração financeiro do PCC na Faria Lima, ou mesmo sobre o avanço da PF com o vexatório assassinato à luz do dia no maior aeroporto do Brasil do delator do primeiro comando da capital? O senhor vê uma atuação, quase que uma retaliação por conta do eclipsamento das forças estaduais pela ação mais incisiva da PF? Olha, Dani, desde sexta-feira, quando eu tomei conhecimento desse relatório, eu tenho me feito a seguinte pergunta: a quem interessa afastar a Polícia Federal da investigação das organizações criminosas em nosso país? Porque, veja, isso que você colocou é muito importante, porque poderia se pensar, não, mas só vai valer a partir da aprovação da proposta do Derrite. Lei processual vale imediatamente, ou seja, ela alcança todos os processos que estiverem em curso. Ou seja, se essa proposta for aprovada, todas as investigações que hoje estão com a Polícia Federal e que ela está mudando e determinando que fique com a Polícia dos Estados, terão que ser remetidas para os estados, causando um prejuízo enorme para 1, 2, 3 anos de investigação. É dinheiro público jogado no lixo e quem agradece são os líderes de organizações criminosas. Por isso que eu falei e reitero, é o maior presente de Natal que poderia ser dado a um líder de facção, a um líder de organização criminosa, é o relatório apresentado pelo deputado Derrite.